no nosso portal. Silver segue lá no estádio do Pacaembu. Ô Silver, volta aqui pra gente, porque é o seguinte, né? O Memphis Depay tem sido aí o assunto do Corinthians após a ausência de ontem no treinamento. E por isso eu quero saber de você todas as novidades relacionadas aí ao jogador. O Memphis apareceu no CT hoje, Silver? Apareceu, Marina. O Dorival Júnior deu folga para os jogadores na terça-feira, reapresentação marcada para quarta. Na quarta, ontem, o Memphis deu cano, não avisou, não deu satisfação, mas se reapresentou hoje pela manhã, chegou mais cedo, conversou com a diretoria do Corinthians, uma longa conversa. De acordo com o Corinthians, que emitiu nota, ele teria até manifestado o desejo de continuar, porque especulava-se que poderia estar chateado com várias situações, inclusive atraso de pagamento. Eu não posso afirmar que ele faltou por conta de atraso de pagamento. O Corinthians ainda deve para ele quase 5 milhões da premiação do Campeonato Paulista. Isso reza no contrato do Memphis, a premiação, ele não recebeu ainda tudo. Enfim, ele faltou, esse é o fato. Faltou, se reapresentou hoje, conversou com a diretoria, conversou com o Dorival Júnior, pediu desculpas para os jogadores. Não sei se ele vai pagar uma punição oficial lá para o Corinthians, até porque o Corinthians deve uma bala para ele, mas com certeza ele vai pagar a caixinha dos atletas, que é uma punição mais simbólica, já que ele pediu desculpas não pelo atraso, mas pela falta. E ele está à disposição e deve ser titular domingo contra o Red Bull Bragantino. Jameli, rapidinho aqui, porque o árbitro já está querendo acabar com o jogo. Pro meu lado, o que impacta mais num vestiário de futebol, de clube grande? Crise política na cúpula, problemas estruturais ou quando não pinga o dinheirinho na conta? Para responder rapidinho, o bolso, né? Quando mexe no bolso é problema, né? Então, eles vão se acertar. Com certeza lá os jogadores vão dar cesta básica para alguma instituição, cadeira de roda. Entre os jogadores no vestiário vão se acertar. Agora, o problema é quando é da diretoria não pagar o salário, aí complica. É aí que mexe no ambiente, para valer. Aí complica, né? Fica difícil, né? E só para esclarecer, ontem a gente estava falando do atraso dos salários que acabou acontecendo o pagamento com um dia mais ou menos. O Stabile mandou a mensagem para o Paulo Sérgio, né? Foram 12 horas de atraso, mas foi de um dia para outro. Era para pagar na segunda, pagou na terça no final do dia. E pelo que eu apurei, já estava combinado que poderia haver um atraso pela dificuldade que o Corinthians está inserido e todo mundo sabe qual é. Volto já para falar mais um pouquinho do Corinthians. Vai pingar uns 10 mil reais na conta do Corinthians em breve, hein? Eu conto por quê, 10 mil reais. Tá bom, Silver, a galera no YouTube tá pedindo, inclusive, esse assunto. Mas eu quero saber de vocês, José Pai, jogador, Osmar Garrafa também. Memphis Depay, essa situação complicada, né, Garrafa? Ele não foi ao treino, pediu desculpa hoje, tudo bem, mas e aí, como é que fica o clima? O leite parece que está azedando, né? O caminho é de leite azedar definitivamente. É claro que o Corinthians tem que cumprir as suas obrigações, não só o Corinthians, os clubes devem cumprir a sua obrigação com os profissionais, com os atletas, com os funcionários, e isso não está sendo feito a 100%, mas pelo que se comentou, o Fabinho Soldado, há um acordo. É uma cultura, lamentavelmente, do futebol brasileiro, se coloca em dia CLT, mas o restante, o por fora, você vai pagando, e o europeu não está acostumado com isso. Mas se o Memphis não está satisfeito, e ele tem todo o direito de não estar, chega, conversa com a direção, pede o boné e vaza. Abraço para o gaiteiro. Né? Você não pode ter essa falta de compromisso com o treinador, com a comissão técnica, com os jogadores. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Chega, se apresenta no horário e fala, professor, não vou treinar, eu quero falar com a diretoria. É o direito dele. Mas você sumir, não aparecer, coisa meio complicada, Zé. Tá parecendo que o leite tá azedando, que o homem tá afim de vazar. Nenhum tipo de falta, assim, você tem que justificar. Pode ter acontecido, sei lá, 1 milhão de coisas. A gente não sabe o que aconteceu. Agora, o cara que falta, ele tem que dar um mínimo de justificativa. Aconteceu tal coisa, tal, o filho ficou doente, a esposa, eu. Não sei o que aconteceu. Agora, para resolver isso aí, dá para botar uma caixinha lá de 5 milhões de reais pro Memphis, o que você acha? E aí o Corinthians fica no 0-0.
Não tem que pagar o Memphis paga a caixinha de 5 milhões. Ó, tô dando uma ideia boa pro Timão, a caixinha é para os jogadores, porque multar o jogador não faz nem sentido no momento que você está devendo para ele, né? Como é que você vai multar o cara se você não está pagando o cara? Mas aí a caixinha, só para você entender, é algo interno dos jogadores. Quando o jogador atrasa ou ele não aparece no treinamento, eles vão colocando ali a grana na caixinha, uma multa entre os jogadores, no final do ano há um rateio ali com funcionários, ou faz um churrasco, aquela coisa toda. O Memphis, tecnicamente, é o jogador é o melhor jogador desse time do Corinthians. Acho que não tem nem discussão em relação a isso. Ele joga muita bola, agora ele precisa querer também. Não tem discussão, não. Eu acho que o Garro é muito mais útil. Você acha que ele joga mais tecnicamente? O Garro é muito mais útil. Isso é uma coisa. Tecnicamente, bola jogada, bola no pé, o Memphis. Mas bola jogada é essa. Bola jogada no Corinthians é o que se joga. É o que o Garro entrega, é o que o Yuri entrega e o que o Memphis entregou. O Memphis não deu um chute na Copa Sul-Americana com a camisa do Corinthians no gol. Esse ano o Memphis tá mal, mas ele não deu um chute na Copa Libertadores. O ano passado. O ano passado. Como ele foi vital pro Corinthians. Ele foi, o Hugo foi vital, o Yuri Alberto foi vital. Mas os outros também fizeram. Tudo bem. Não vamos colocar na conta do senhor Memphis Depay que ele tirou o Corinthians do rebaixamento. Ele fez parte da engrenagem. Aí estamos falando a mesma língua. Bola jogada, ele é melhor que todos os outros. Yuri Alberto entregou demais. O Hugo, goleiro, entregou demais. Entregou, claro que é. Na final do Campeonato Paulista, o Hugo jogou muito. O Garro jogou bem. Fez lá uma presepada. Segurou o jogo. Tá passando pano pra ele? Tô passando. O senhor tá passando pano pra ele. E outra. Ou domingo, contra o Bragantino, ele dá conta do recado, ou a Fiel vai pegar no pé. A torcida corintiana sabe. Ele deve ser titular no domingo contra o Red Bull. Para vocês é isso mesmo? Tem que ser. Tem que ser, né? Não dá para se dar o luxo de não colocá-lo. Não dá para abrir mão de um jogador desse. Se ele tá lá à disposição, tem que botar. E longe de eu estar dizendo que ele não sabe jogar bola, que ele é um mau jogador. Não, ele é um bom jogador. E acho que domingo, no Mesa Redonda, estaremos falando de Memphis Depay como o homem do jogo. Agora é o senhor. Não, porque ele tem bola. Porque se ele jogar com a tiriça que ele jogou, a Sul-Americana e a Libertadores... O senhor tá um morde Mas não tô não. Só que domingo, pra dar uma resposta, né? Fala, os caras estão devendo, mas eu tô fazendo... Ele vai comer a bola. Então tá bom. Ele vai ser o cara do jogo. Holandês, ele comeu a bola, ele foi artilheiro. A camisa 10 da Holanda, entendeu? joga muita bola. Muita bola. Mas jogou quanto na pré-Libertadores? Tudo bem. Jogou quanto na Sul-Americana? Não jogou bem. Contra times semi-amadores. Então a crítica tem que ser feita e elogio tem que ser feito. Na hora certa. Mesmo assim, acho que tecnicamente ele ainda é melhor. Então, né, gente? Aí o debate é sempre muito bom, né? Eu adoro quando vocês começam a debater, aí vocês ficam se engalfinhando. É uma você gostaria, desculpa, Marina, você gostaria no seu Vasco da Gama do Garro ou do Memphis? O Garro ia ser banco do Coutinho. O Memphis, segue, vai. O Memphis ia ser banco do Dudu Moreira. Aí o senhor tá de brincadeira, vai. Pode parar. O nosso internauta falou aí sobre o Corinthians, que vai ter o jogo mais difícil. Tem mais Timão por aqui. Vou chamar o Alexandre Silvestre para fechar de vez aí o noticiário do Timão, porque tem polêmica envolvendo o ex-presidente André Sanches, não é isso, Silver? Conta tudo pra gente. Exato, Marina. O André Sanches gastou aproximadamente R$10 mil do cartão corporativo quando ele era presidente do Corinthians, numa viagem dele particular de férias pelo Nordeste, lá na Baía dos Golfinhos, região do Rio Grande do Norte. Já frequentei aquelas praias, são espetaculares, maravilhosas. O André Sanches acabou gastando no cartão corporativo do Timão. Essa informação vazou, ele ficou sabendo e prontamente já respondeu nas redes sociais dizendo que vai devolver. Foi um lapso. Uma das explicações é que ele teria um cartão semelhante da mesma marca, do mesmo banco dele, pessoal, e acabou usando o cartão corporativo. Então, o Andrés já se manifestou, já confirmou que realmente vai fazer esse reembolso com correção monetária, juros e correção monetária de aproximadamente 9 mil e alguma coisa. Então vai entrar um valorzinho na conta do Corinthians nos próximos dias desse cartão corporativo usado de maneira sem querer, de acordo com o André Sanches, que foi presidente do Corinthians. Eu acho que isso aconteceu lá para 2020, nessa viagem dele de final de ano, uma viagem particular, ok? Eu sigo aqui no Museu do Futebol, esse lugar espetacular, onde o Paulo Jamelli está agora, nesse exato momento, concedendo uma entrevista, depois de falar com a Gazeta, está falando com o pessoal do Band Esportes. Ele que está lançando esse livro aqui, ó, Bola na Trave,
não altera o placar. Na verdade é um livro sobre futebol, mas serve também de lição de vida, porque o futebol é uma miniatura da vida, tá bom? E as informações do Corinthians por hoje são essas. O Timão que treinou, tem jogo contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, 19 horas, haverá pela primeira vez o experimento da leitura facial lá na Neoquímica Arena. A capacidade total foi liberada, 49 mil lugares. O Corinthians conseguiu instalar lá 140 catracas dessa tecnologia. Torcedor, chegue cedo, porque o teste para valer vai ser valendo 3 pontos no jogo contra o Bragantino. Minha recomendação, porque lá no São Paulo, quando implantaram esse sistema, que é uma lei, uma obrigação dos clubes, estádios com mais de 20 mil lugares de capacidade precisam ter a leitura facial, no São Paulo deu problema. O Palmeiras já utiliza há algum tempo, funciona normalmente. O Corinthians vai testar para valer com a massa humana, com o público em peso lá, no jogo de domingo. Então chegue mais cedo, faça o cadastro lá no link, no site, você que é fiel torcedor, e chegue mais cedo para não ter problema. Todos os setores da Neoquímica estão equipados com essa tecnologia. O estádio deve estar cheio para Corinthians e Red Bull Bragantino. E o único desfalque, ao meu ver, pelo que eu tenho de informação, amanhã o treino vai ser aberto. Mas é aquela ladainha, né? 15 minutinhos lá de aquecimento. Mas a gente vai conseguir entrar no CT do Parque Ecológico para ver um pouquinho do trabalho dos jogadores. A única baixa, assim, sentida mesmo, deve ser Yuri Alberto, ainda numa fase de transição, se recuperando daquela fratura que ele teve numa vértebra da coluna aqui na região lombar, na parte de baixo aqui do lombo. Mas em breve o Yuri estará à disposição. A expectativa é que ele possa estar 0 bala para o jogo do dia 30 contra o Palmeiras. 30 de julho tem Corinthians e Palmeiras também na Neoquímica pela Copa do Brasil, mata-mata, jogo de ida. É isso. Mostra lá, Marcito. Obrigado, Renato. Equipe técnica aqui comigo. E a galera toda aqui aguardando o coquetel do Janelli para o lançamento do livro. Beijos. Valeu, Silvio. Do Corinthians, Hernan já vai trazer as informações pra gente. O que o Corinthians deveria fazer sobre Memphis Depay, que não apareceu para treinar ontem. Lembrando que o Corinthians está devendo o jogador também, né? Então tem aí os dois lados, têm seus pontos. Deveria afastar do elenco, multar, mas não afastar, negociar a saída do jogador do clube ou apenas conversar e resolver, que é o que o Corinthians optou por fazer, né? Inclusive o Corinthians já lançou um comunicado. Vamos ver agora aí, ó, o que o Corinthians disse, já emendando aí. O Corinthians disse o seguinte: informa que o atleta Memphis Depay apresentou-se na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente, que está em exercício lá no Corinthians, Osmar Stabile, e o executivo de futebol Fabinho Soldado, além do técnico Dorival Júnior. E durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Então, o Corinthians tomou essa decisão aí de, tem aquela DR, alinha os pontos e segue o jogo. Fato é que ele não apareceu ontem, não deu notícias, mas, por outro lado, o Corinthians também está devendo o jogador, né? Parte das premiações que não foram quitadas. Também teve uma outra história envolvendo os seguranças do atleta que emitiram uma nota que também não receberam. Enfim, André Hernan, traga as informações para a gente. Ontem à noite a gente publicou aqui no UOL, inclusive na minha coluna, esse telefone sem fio que estava, né? Porque ninguém da diretoria tinha uma confirmação de fato se ele havia avisado alguém de que não treinaria. A comissão técnica não tinha informação. Mas assim, o Corinthians não abriu uma investigação para saber se ele foi, se ele não foi, conversa com um jogador aqui, conversa com um jogador ali, ou pegar o telefone, ligar para o Memphis, não teve esse movimento. O que o Corinthians fez, né? Ou o que o Corinthians queria ou estava fazendo ontem à noite com toda essa história quando se tornou pública, né? O Corinthians esperaria o dia seguinte, o treinamento do fim da manhã, e aí ia ter uma reunião com o jogador, né? Ia sentir o que aconteceu, o que houve, e entender todo esse processo. O Corinthians, de fato, hoje pela manhã já percebeu que o jogador iria treinar normalmente, ele se apresentou no horário, chegou no horário de sempre. Antes de ter uma reunião com o Fabinho Soldado e com o Omar Stabile,
o Memphis ele foi até os jogadores, reuniu todos os jogadores no vestiário e pediu desculpas, né? Se desculpou. E aí, o que a gente tem de informação, a apuração é, o Corinthians vai fazer uma penalização, vai ter uma penalização para o Memphis. Isso ainda não está muito claro o que é. Se é uma multa, se é afastar o jogador. Imagino que não. Por quê? Porque a pessoa com quem eu conversei do Corinthians, a minha fonte do Corinthians me diz, a partir de agora é assunto encerrado. A não ida do Memphis no treino é assunto encerrado. Então deve ser alguma coisa de, assim, entendo eu que possa ser algo no sentido de código entre jogadores ali, uma penalização, mas ali que vai ficar algo interno. Nessa reunião do presidente Omar Stabile com o Fabinho, o Memphis reiterou que não quer sair, diz que permanece no Corinthians. E assim, óbvio que tem as dívidas, o Corinthians tem um acordo, diz que vai pagar, pagou uma parte já. Então, assim, é uma situação que é muito delicada nesse momento e o que se espera do Memphis é que ele jogue normalmente, treine normalmente, mas o Corinthians aguarda a janela para ver se vai acontecer alguma coisa. Em nenhum momento o Memphis, como ele deixou bem claro que não sairia, que quer continuar no Corinthians, em nenhum momento houve um contato de quem representa o Memphis ou os advogados e tal, falando, tem uma proposta aqui de fora. Mas o Corinthians se prepara sabendo que na janela pode pintar alguma coisa. E se pintar alguma coisa, senta, conversa, vê o que é melhor para todo mundo. É uma situação bem delicada, né? Até porque todo mundo tem um teto de vidro nessa história, né? O Memphis, claro, ele tem que receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo os jogadores e os funcionários também tiveram valores atrasados e não tiveram a mesma atitude que ele, né? Estiveram lá trabalhando. PVC, queria te ouvir, né, sobre a responsabilidade de cada um nessa história e aí também como resolver, né, como lidar com essa crise aí que foi criada entre Corinthians e o Memphis. Acho que você está mutado, PVC. Eu estou sempre mutado agora, para não ficar o barulhão do baile do Paris Saint-Germain. Tem um baile do Paris Saint-Germain rolando aqui atrás de mim, olha só. É a festa do título antecipar, pensando no título, né? Já estão antecipando o título. O que eu me lembro o Tevez, quando começou o começo do fim do Tevez, não tinha falta treino, mas tinha muita coisa que não andava certo, e aí o Tevez, aí tinha a briga do Mascherano com o Marquinhos. Foi o princípio do ano de 2026, que o Tevez já estava pensando em Copa do Mundo, já estava com a cabeça em outro lugar. Não estou falando que seja o caso do Memphis, mas lembra. E aí tinha a história de que, inclusive, o Besiktas, até o final da temporada de reforços dos clubes europeus, vai ter conversa, pode ter proposta. O fato é que a garantia do Corinthians para ter o Memphis bem é cumprir a parte do Corinthians. E quando falta uma parte do Corinthians, vira a primeira lei de Vampeta. A gente finge que paga e você finge que treina. Isso que não pode acontecer. Agora, o direito de voltar a um dia de trabalho, todo mundo tem. Você passa no telefone e fala, cara, eu tive um problema aqui, não vou conseguir chegar. Mas avisa. Por que você pede desculpa para os companheiros no dia seguinte? Porque o treino depende de estar todo mundo lá. Você vai ter um jogo domingo contra o Bragantino. E precisa de todo mundo junto para tentar ganhar o jogo. Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao o Alerta Corinthians. Muito obrigado pela audiência de vocês. O Corinthians está aí se preparando, né, para a volta do Brasileirão. Enfrenta domingo o Red Bull Bragantino à noite na Neoquímica Arena. Depay faltou o treino de ontem e pediu desculpas ao elenco e também ao técnico Dorival Júnior e aos dirigentes corintianos. Falou que pretende permanecer no Corinthians, mas a gente sabe que a janela se abre hoje. E se tiver alguma proposta, o Corinthians não vai fazer esforços para o jogador permanecer na equipe. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva para ajudar a gente a bater a 100 mil inscritos. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!